Bom dia, doutor Alvorino, doutor Danilo, seu Ari, Fábio, meu assessor que me acompanha. Bom dia especial a cada um dos ouvintes e internautas que acompanham o programa nessa manhã de sábado. E é um prazer também poder estar aqui nessa manhã, fazendo parte deste programa aí, estar aqui junto com vocês e com o senhor doutor Alvorino. Para mim é uma honra poder participar nesse momento aqui com vocês. Na última quarta-feira, o juiz da primeira vara civil, doutor Luiz Otávio Braga Chu, deferiu liminar impetrada pela Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores de Camaquã. Qual o objetivo da ação e por que houve este pedido à Justiça? Na verdade, doutor Alvorino, foi impetrado por mim, não envolvi os demais membros da Comissão de Orçamento. Emiti ali como vereador, tinha sido relator desse projeto num primeiro momento. E aqui nós vimos mais uma falha da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Camaquã, onde tenta tirar a competência da Comissão de Orçamento de se manifestar em um projeto que vem com impacto orçamentário. Esse projeto ele já havia tramitado dentro da Comissão de Orçamento, a qual percebemos e identificamos algumas inconsistências, devolvemos ao Executivo, que reformulou o projeto e enviou um novo projeto para a Câmara de Vereadores. E quando teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, ele foi colocado na pauta da sessão. E questionei, e aí sim, como presidente da comissão e junto com os demais membros da comissão, nós questionamos, então, o presidente e a mesa diretora quanto à necessidade de passar pela Comissão de Orçamento. Sabemos que o instituto que nos assessora foi consultado, disse à mesa diretora que deveria sim tramitar pela Comissão de Orçamento. Essa, então, ignorou a orientação técnica e colocou para a pauta em primeira discussão. Diante esse posicionamento da mesa diretora, não restou outra alternativa a não ser buscar o judiciário para que se faça cumprir o regimento interno da Câmara de Vereadores, que é uma lei. E, diante disso, nesse microfone aqui, na terça-feira, o vereador Vinícius Araújo, vice-presidente da mesa diretora, ainda meio que iniciou um deboche, dizendo que o vereador Clayton tinha entrado com um mandado de segurança e que provavelmente perderia o mandado de segurança. Mas na quarta-feira, o juiz da primeira vara civil emitiu favorável esse mandado de segurança. E aqui não é a questão de ser uma disputa ou uma queda de braço. É apenas a solicitação de que se cumpra o que está escrito na lei. É só isso. É só isso que tem que se fazer. Não há motivo para vir aqui debochar. A gente tem aqui o regimento interno da Câmara Municipal de Camaquã e a lei orgânica do município de Camaquã, que tem que ser respeitadas. É só se orientar e fazer o que está aqui. O vereador Clayton queria fazer esse mandado de segurança? Não. Nós pedimos para a mesa que respeitasse o regimento. Quando a mesma não o faz, o que nos resta? Bater a porta do judiciário e dizer: a Casa de Leis do município de Camaquã não está respeitando as leis. E aí é primordial. O legislativo legisla. Ele elabora, ele aprova as leis. O executivo executa, cumpre. E o judiciário julga. Quando a gente entende que não está sendo atendida a legislação, nos resta abater a porta do judiciário e pedir para que o juiz analise e diga: olha, realmente,
não está sendo cumprido. E isso independe de ter ou não a maioria. Por ter maioria, não quer dizer que está se cumprindo a legislação. Pode, muitas vezes, tu juntar uma certa maioria para tentar não cumprir a legislação. E aí, como representante da comunidade camaquense, nos cabe aí até o judiciário pedir que esse averigue, e foi isso que foi feito. E mais do que isso, né, o juiz determinou ainda que não siga a discussão enquanto não for julgado o processo. Suspendeu. Ele suspendeu até o julgamento. É o que E a votação de quinta-feira, vereador, era de outro projeto? Era de outro projeto. Do que trata, então, o projeto, já que, né, esse que foi suspenso, ora suspenso, né, porque ele precisa passar pela Comissão de Orçamento, ele trata da retirada do direito dos adicionais de 15 anos e do adicional de 25 anos dos servidores públicos do município de Camaquã. 15 anos, 15%, com 25 anos, 10% de crescimento na carreira. E, claro, a retirada do direito de quem o adquirir daqui para frente, de levar para a aposentadoria. Quem já adquiriu tem direito adquirido. Esse é o princípio constitucional. Exato, princípio constitucional. O que acontece aqui? O adicional de 15 anos, a partir da aprovação, da publicação da lei, quem tiver menos de 7 anos e meio de exercício no poder público de Camaquã, não mais incorporará o adicional de 15%. Quem tem 7 anos e meio para cima, terá ainda a oportunidade de incorporar. E o adicional de 25 anos, quem tem, tem. Quem não tem, não incorpora mais. Vai receber enquanto estiver na ativa. Fechou 25 anos, vai receber os 10%. Mas quando se aposentar, deixa de receber os 10%. Não incorporou. Não incorporou. A mesma coisa o 15%. Ou seja, com 15 anos, tu vai ganhar 15%. Quando fechar 25, tu ganha os 10, são 25. O dia que tu te aposentar, tu perde os 25% do teu salário. Essa é a proposta que o governo apresentou e que não quer que passe pela Comissão de Orçamento. Nós não entendemos o porquê. Se tem alguma irregularidade ou não. Tem minoria o governo nessa comissão? Não, o governo tem minoria. A Comissão de Orçamento hoje é composta por mim como presidente, vice-presidente, vereador Vitor Azambuja, e secretário, o vereador Watterson Bonos. Nenhum do governo. Mas dizer o seguinte, a Comissão de Orçamento tem trabalhado sempre com muita seriedade, com muita responsabilidade, emitindo pareceres sempre que possível, com muita agilidade, mostrando para o Executivo quando há erros, mesmo projetos que nós somos contrários. A gente vem aqui, aponta, fazendo nosso trabalho, olha, tem tal equívoco aqui. Devolve, conserta, volta. E sendo contrário ou não, se o parecer tem que ser técnico, nós viemos dando pareceres técnicos, dizendo o que é. Então, são questões diferentes, mas muitas vezes as pessoas tentam distorcer e não respeitam esta postura, porque quando interessa que a comissão trabalhe sério, está ok. Agora, quando não interessa que o trabalho seja sério, aí há tentativas de intervenção no trabalho da comissão, tentando impedir que esta o faça como deve ser feito. Muito bem. E a aprovação do PLC 02/2023, o projeto do FAPS, por 10-3 e 7 emendas, todas rejeitadas? Esse fatídico projeto que, com todo respeito ao governo e à Câmara, mas que a Câmara aprovou para que o Executivo conceda, e aqui vou usar o termo que eu utilizei, aumento aos servidores, aumento dos anos de trabalho, aumento do tempo de contribuição previdenciária, aumento do valor da contribuição previdenciária, porque se aumentou os percentuais de contribuição previdenciária, aumento da contribuição previdenciária, o aumento do desconto para aposentados. É isso que foi aprovado por 10-3,
Até me surpreendeu os 10 votos a 3. Eu realmente... Claro que durante o dia eu percebi que provavelmente seria este o resultado, mas me senti um pouco surpreso com o resultado. Esperava que ele fosse um pouco diferente do que o que foi o projeto de emenda à lei orgânica. E mais surpreso ainda, né, com parte dos votos das emendas que foram rejeitadas. Algumas emendas até nós esperávamos que pudessem serem rejeitadas, mas outras realmente surpreendeu e demonstrou aqui, comprovou a falta de diálogo que houve no projeto e pelo Executivo também não querer dialogar, pela base do governo, diferente do que eles dizem, não querer dialogar, porque nós colocamos as emendas, estávamos sempre abertos ao diálogo, mas não houve interesse nem em debater as emendas. A intenção era que após, e era o que eu disse, só se comprovou o que nós havíamos dizendo, a partir do momento que a Câmara autorizasse a fazer o PLC, a fazer a alteração no FAPES, lá na lei orgânica do município, que precisavam de 2/3, ia-se botar o que quisesse no texto e não se aceitaria nenhuma emenda. O que tivesse que ser acordado, o que tivesse que ser combinado, teria que ser antes da emenda à lei orgânica. Mas foi feito muito pouca alteração antes, e o que a gente viu foi a base do governo tentando acelerar o processo. Nós cumprimos, eu cumpri com o que eu disse que até o dia 21, tudo que eu tinha para fazer seria encerrado no dia 21. E no dia 21 nós concluímos. Dia 22 foi para votação, talvez até com um certo atropelo do processo legislativo. Porque o parecer da Comissão de Orçamento, que era desfavorável, não foi a plenário. O que me parece um pouco perigoso. Duas emendas não foram lidas no expediente, tiveram pareceres durante a sessão, não teve as 24 horas de publicidade e transparência, o que também é temeroso, mesmo tendo a autorização da maioria dos vereadores para que se houvesse isso, o regimento não prevê, e nem na lei orgânica, esse precedente. Então, são precedentes perigosos que se abrem. Se alguém vai ou não questionar esta votação no judiciário, não sei, mas me parece que ficou muitas brechas dentro do processo, deste processo legislativo, o qual fiz questão de informar ao presidente, à mesa diretora, por memorando, no dia da votação ainda, o que eu estava vendo alguns atropelos e que a mesa deveria tomar cuidado para que, eventualmente, não houvesse aí até uma ADIM ou algum outro processo, não sabemos se vai haver. Eu quero aqui ressaltar e destacar, se me permitem, uma das emendas que nós apresentamos, que eu entendo que era extremamente importante, talvez das mais importantes. A emenda visava a correção, então, criar uma regra de correção dos valores fixados em 3.600. Para quê? Para que não houvesse congelamento destes valores. Ou seja, o servidor inativo, que é aposentado ou pensionista, ele vai passar a contribuir com 17% no que ultrapassar 3.600. Ele está isento até 3.600. Mas a partir de R$ 3.600,01, este valor que ultrapassar, aí digamos que ele ganhe 4.600. Ele vai contribuir 17% sobre os 1.000 que ultrapassaram, pagando 170. O da ativa, ele vai pagar 14% até 3.600. O valor que ultrapassar 3.600, ele vai pagar 17%. Mas não tem na lei um dispositivo de correção desse valor, dessa tabela, de 3.600. O que nós estávamos propondo na emenda é que o mesmo reajuste, na mesma data que for revisto as categorias, lá no quadro geral, tivesse o mesmo índice de reajuste. Se o reajuste salarial fosse de 7%, que o reajuste dessa tabela fosse de 7%. Porque senão o que vai acontecer? Tem um aumento salarial
Aí, digamos, vamos pegar o aposentado aqui. Ele, 4.600, pagava sobre 1.000. Ele teve um aumento salarial e de 4.600 ele passou a ganhar 5.000. Mas ele vai continuar sendo isento só sobre os 3.600. Ele contribuía sobre 1.000, da noite para o dia ele vai passar a contribuir sobre 1.400, porque não houve a correção. Era essa a emenda, isso que nós estávamos propondo aqui. Isso não gera aumento de despesa ao cofre, não. Porque é a mesma proporcionalidade do reajuste. Para que não aconteça o que todos vêm sentindo muitas vezes com o imposto de renda. Com certeza. Que a tabela do imposto de renda fica congelada e que nós tínhamos aqui quem ganha menos de 2 salários mínimos já pagando sobre o imposto de renda. 1.900 e poucos reais pagando. Ou seja, se congelar esses 3.600 por algum tempo, fica ao bel prazer do Poder Executivo, daqui a pouco vai ser o salário mínimo. E tu vai estar pagando 17% sobre o salário mínimo. Então, era esse dispositivo que a comissão percebeu e apresentou a emenda. Mas foi rejeitada. Então, e rejeitada só no voto ou o parecer? O parecer, que foi dado na hora pela Comissão de Constituição e Justiça, relator da base do governo, o próprio prefeito já tinha dito que tem 2-1 dentro da Comissão de CCJ. Que havia impacto financeiro. Tá? Não tem impacto financeiro. Não tem impacto. Sim, mas a comissão... Olha, eles nem leram o parecer, só entrou, como foi na hora, se retiraram, deram o parecer contrário, jogaram lá e foi para o voto. Até houve uma distorção, um dos membros veio nos dizer que porque a comissão já sabia, inclusive pediu parecer, a orçamento pediu parecer por IGAN e sabia que era inconstitucional. Não, nós não pedimos parecer. Quem disse que nós pedimos parecer sobre esse item está faltando com a verdade. Tentou ludibriar as pessoas que estavam dentro, até acompanhando a reunião. Então, isso é falso. Então, nós entendemos que é fundamental, vamos solicitar, vamos enviar correspondência ao Executivo para que venha essa correção. Nós precisamos que tenha um dispositivo que regulamente. Que já deveria ter vindo. E pessoas do fundo de aposentadoria disseram, não, mas o jurídico nos disse que ia mandar com essa correção já no texto. Pois é, mas não veio. Não veio. Mas essa é a diferença. A gente acaba lendo o que está nos artigos. Eu li as mais de 50 páginas. 4 vezes. 4 vezes eu li. Só esse último projeto. Porque cada vez que a gente lê, a gente acha uma coisa diferente. A gente começa a perceber. Nas audiências públicas, algumas pessoas perguntaram algumas questões e eu fui para casa e digo, deixa eu rever isso aqui. E realmente, teve questões de, opa, aqui tem uma interpretação. Então, são essas questões. Eu tenho procurado fazer o meu papel como legislador. Entender o projeto, saber o que eu estou votando antes. Se eu voto sim ou voto não, é com conhecimento de causa. O meu voto foi contrário. Teria que se alterar algumas coisas? Sim. Tem coisa que está aqui na alteração que eu acho que deveria ser adequado? Sim. Tem coisa que eu acho que não? Não. Eu acho que ficou muito penoso. Ele ficou extremamente penoso para os atuais servidores. Tá? Regras que vêm para quem entrar, tudo bem, quem vai entrar sabendo da nova regra. Sabendo a regra do jogo. Como, por exemplo, quem entrou até 1998, já passou por uma reforma. Está passando por uma segunda reforma com regras pesadas de novo. Então, eles foram 2 vezes punidos. Nós queríamos uma regra especial para este grupo que é pequeno. Não. A 103 permite que possa estar no mesmo pacote que os até 2003. Nós vamos jogar. É mais fácil. E mais lucrativo. Então, são essas questões, e aí isso demonstra uma falta de diálogo. Outra questão que a gente vinha apresentando, que falei aqui, a questão dos pontos, que a soma da idade e do tempo de contribuição é menor do que a pontuação mínima, que deveria ser igual. E se olhar lá na emenda federal, a soma e os pontos são iguais. Aqui se aumentou os pontos. Mas já passou 3 anos. Se aqui está com 3 anos depois do que deveria se fazer a reforma, que culpa se tem? Então não está igual. Está igual quando interessa. Quando não interessa, foi alterado o texto. Então, eu digo, essas questões. Aqui eu entendo que tinha uma emenda para que ficasse igual. Estava na 103, então. Não, mas foi colocado pior do que o que estava na emenda 103.
Então são essas questões que a gente tem que trazer a público, trazer à tona. E a partir de agora nós vamos começar a explicar para as pessoas, porque tem pessoas aí que estavam às vésperas de se aposentar e que vão demorar muito tempo para se aposentar. Principalmente se quiserem levar a integridade da sua aposentadoria. Ou terão que se aposentar levando 80%, 70% do seu Ainda salário. tem aposentadoria proporcional no nosso regime. Sim, sim. Aí temos regras de transição, que quem tinha, então, tem a regra de transição. Mas, por exemplo, uma das regras de transição, para te levar a integralidade, na verdade, 100% da... Não é a integralidade, 100% da média. Ou vai ter que ficar o quê? Se falta 5 anos para te aposentar, tu vai ficar além dos 30 de contribuição, o que falta para chegar em 30. Se falta 5, tu vai ficar 10. Se falta 10, tu vai ter que trabalhar 20. Ou seja, o pedágio é de 100%. Aí você fala, porque o regime geral isso, o regime geral aquilo. Mas se compara o regime geral quando interessa. Se vamos comparar com o regime geral, que é o INSS, vamos comparar de cima a baixo. Ou comparem tudo ou não comparem nada. Porque aí os percentuais de contribuição são menores. Tá? O pedágio era de 50% e não de 100%. Então são essas questões. E isso não se quis discutir, isso não se quis debater. Então não se quis dialogar. Foi criada uma falsa intenção de diálogo. É isso. Mas eu lamento muito a aprovação desse projeto, da maneira que foi, da forma que foi, com o peso que ele tem. E que, ao andar da carruagem, os servidores vão sentindo. Alguns já vão sentir daqui 90 dias no contra-cheque, quando tiverem descontos a maiores do que estão tendo hoje. Um abraço para os nossos ouvintes que estão assistindo o nosso programa pelo YouTube, pelo Facebook e também ouvindo através da Rádio Farol de Arambaré e pelo nosso aplicativo. Um abraço também àqueles que estão ouvindo e assistindo através do Facebook. Um bom dia para Camila, para Kátia Sanguiné Ribeiro, para Regina Maron, para o Sérgio Zebrowski, Marley Colovini, Neuza Pereira Fagundes, lá de Arambaré, está ouvindo o nosso programa, nos desejando um ótimo sábado. Um abraço a todo o pessoal de Arambaré. O Pedro Neves, um grande abraço. O Beto Bielavski, bom dia a todos. Um abraço também para o Elias Bielavski, nosso querido amigo. A Tereza Quevedo, a Tereza Ribeiro de Quevedo, do Passo da Barca, no interior do Cristal. Diz que esteve aqui no estúdio semana passada, falou o Rato ou o Celinho, não lembro bem. Olha aí, que beleza. O nosso querido escritor, professor Roger Tavares, um grande abraço. Diz ele, meus sentimentos a todos pela perda da grande figura de Ilo Vieira dos Santos. Realmente um camaquense, né? Não era natural de Camaquã, mas tornou-se camaquense, como muita gente em Camaquã. Exatamente. O Pablo Bierhals, a Esther Maier, o nosso querido colega Adílio Rato Júnior. Um grande prazer, Adílio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e parabéns pela sua participação. A sua participação é excelente, qualificando a programação da Clique Rádio. Um grande abraço. Também o Gelson Andrade Gouveia, que já citamos. O Michael Oliveira, um grande abraço, Michael. O Luiz Manuel Fizer, de Albuquerque. E a Tereza Quevedo, queria saber se ligar
hoje, para este número 135, eles respondem ou não? O senhor sabe alguma coisa, Pois doutor é. Danilo? Teria que ver, Alvoreno. É. Teria que ver que esses números eles são sem feriado. Sempre dia útil, independente do dia que cair. Deveria ser, né? É. Perfeito. Mas continuando a conversa aqui com o nosso querido professor Clayton Silva, vereador do nosso município. E as contas do ex-prefeito João Carlos Machado, de 2016, reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado? Nós recebemos aí, nas últimas semanas, começou a chegar dentro da comissão de orçamento as contas do último mandato do prefeito João Carlos Fagundes Machado. Recebemos as de 2013 e 2014, onde elas vieram, então, recomendação do Tribunal de Contas, né, aprovadas. Como presidente da Comissão de Orçamento, despachei, então, para a relatoria do vereador Watterson Bônus, tendo em vista que eu estava com um projeto já de alta indagação e que o outro vereador da comissão é do partido do prefeito João Carlos, então achei prudente, né, colocar para o vereador Watterson Bônus, então, como neutro. E, na última semana, recebemos, então, mais duas contas, 2 anos das contas do prefeito João Carlos Machado, 2015 e 2016. A de 2015, inicialmente, a de 2016, né, a de 2016 inicialmente iniciou-se com uma questão mais, um parecer contrário, mas que se reverteu no andamento do processo dentro do Tribunal de Contas e teve, então, conseguiu ali o parecer favorável do Tribunal de Contas com ressalvas, mas foram aprovadas. E as de 2015, então, são as contas que chegam para o Poder Legislativo da seguinte maneira: contas de governo, desatendimento a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, parecer desfavorável, recomendação e determinação. Então, veio com parecer desfavorável do Tribunal de Contas as contas de 2015 do prefeito João Carlos Machado. Da mesma forma... A de 2016, portanto, foi aprovada. A de 2016 foi aprovada. Tá? Ela iniciou com uma reprovação, eu estava conferindo aqui, doutor Alvorino, e a de 2016, então, ela se reverteu no meio do processo dentro do próprio Tribunal de Contas. Acho que o primeiro manifestação e depois o relator, no final, entendeu que a justificativa do prefeito e de seu corpo jurídico atendeu parcialmente, e ele entendeu que manteve favorável, então, a aprovação das contas. Mas as de 2015, então, sim, essas estão com parecer do Tribunal de Contas desfavoráveis. E da mesma forma que já tinha agido com as contas aprovadas de 2013 e 2014, conversei, analisei dentro da comissão, conversei dentro do gabinete, optei, então, em manter as outras, 2015 e 2016, também na relatoria do vereador Watterson Bônus, entendendo que se trata de um conjunto de contas dos 4 anos de um mandato inteiro, e me parece que ficar na análise total do mesmo gabinete dá um pouco mais de conhecimento total, de profundidade do que aconteceu desde o início ao último ano do seu mandato, para conseguir interagir melhor, do que ficar com cada ano e daqui a pouco nos faltar até alguma informação, né, de algum ano que poderia ajudar a entender, né, o ano seguinte. Então, procurei ali manter para o vereador Watterson Bônus. E, questionado por que não, então, ao vereador Vitor Azambuja, até acho que seria uma falta de ética da minha parte designar
para o vereador que é do mesmo partido, não tenho dúvida que o vereador Watterson Bonos dará o tratamento sério que deve ter fará a análise com toda a profundidade. E ainda, né, justifico porque dentro do gabinete do vereador Watterson Bonos, ele tem como assessor um assessor que é contador. Então, também acredito que isso facilita na análise e no entendimento, né, tendo uma assessoria que é da área contábil para analisar justamente essas questões das contas. Até mesmo porque nós já tínhamos também as contas da mesa diretora que passam pela comissão de orçamento, todas até agora sempre foram designadas ao vereador Watterson Bonos. Então a gente segue o mesmo rito, não vamos mudar agora neste momento devido a ter uma conta reprovada. Vereador, qual é o efeito dessa análise pela Comissão de Orçamento e Finanças para o eleitor, o cidadão, o munícipe entender qual o efeito prático? Olha, as contas, quando vêm, ela tem um rito, tá? Especial no regimento, que tem que ser cumprido, inclusive. Tá? Ele está no artigo 181 do julgamento das contas e de exercício. Então, ele diz lá que o processo ele é encaminhado, né, o item 3, o inciso 3, encaminhará o processo à Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo, onde permanecerá por 60 dias à disposição de qualquer contribuinte que poderá lhes questionar a legitimidade e a legalidade. Tem que ser divulgado pelo presidente da Câmara quando recebe, tem que ser colocado no mural da Câmara, o que ainda não foi feito, já está na comissão, mas tem uma série de questões que o presidente da Casa precisa fazer assim que chega qualquer, e que ainda não foi feito. Inclusive, nós vamos... estava revisando aqui, temos que informar o presidente da Casa que ele precisa publicizar isso. Tá? Isso precisa ser publicizado. Ele já está na Comissão de Orçamento e ainda não foi feito a divulgação pública em jornal, então tem toda uma regra que tem que ser cumprida. É um rito muito... Tem um trâmite. Tem um trâmite, ele precisa ser respeitado. Bom, mas ali, lá no final, que é o que interessa muitas vezes, né, o que a população precisa saber. Aqui ele traz que depois de analisado, tá, a comissão, depois de passado os 60 dias, tá, que ele fica lá para análise, para estudo, para publicidade, parado. São 60 dias que ele precisa ficar em stand-by, para que todo mundo possa ter acesso. Inclusive, para que o prefeito possa se manifestar, né, ou acrescentar documentos, enviar documentos para a Câmara em sua defesa. Tá? Falas do ex-prefeito. Exato. Bom, depois disso, a Comissão de Orçamento tem 30 dias. Passado os 60 dias, a Comissão tem 30 dias para fazer e exarar um parecer. Bom, e aí a lei também é muito clara. E emitir um projeto de decreto legislativo, aprovando ou não as contas. Tá? Isso é a mesma coisa. As contas que foram aprovadas também precisa ser feito um projeto de decreto legislativo aprovando as contas que vieram com recomendação de aprovação. Então, são 4 contas que estão em análise. 3 com recomendação de aprovação e uma com recomendação de rejeição, serem reprovadas. Se o projeto de decreto legislativo acolher o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, então vamos tratar o que é mais preocupante para o ex-prefeito João Carlos, essa que tem um parecer prévio de rejeição. Se a Comissão de Orçamento acompanha o Tribunal de Contas e faz o decreto de projeto legislativo reprovando as contas do prefeito, tá? Considerar-se-á rejeitado se o voto contrário de 2/3. Ou seja, a Comissão de Orçamento faz o seu parecer. Se o parecer for contrário ao do tribunal, precisa de 2/3 para aprovar.
Da comissão, não do plenário. Do plenário. Do plenário. A comissão faz o parecer, aprova o parecer, com 2-1 está aprovado, e aí elabora um projeto de decreto legislativo. Este projeto de decreto legislativo vai para o plenário votar. Então nós temos duas questões. Primeiro, existe um parecer prévio reprovando as contas do prefeito em 2015. A comissão de orçamento ou faz o projeto de decreto legislativo acompanhando, né, dizendo que está reprovando as contas, ou faz um projeto de decreto legislativo contrário ao Tribunal de Contas, com subsídios, obviamente, dizendo que aprova as contas. Ou seja, precisa de 2/3 da casa. Por quê? Se o parecer nosso... 10 votos, vereador. 10 votos. Se o parecer da orçamento, e vejam bem o que muda. O que é aprovado, o de 2016 é favorável. Tá? O Tribunal de Contas aprovou. A Comissão de Orçamento aprova também. Se o plenário quiser reprovar, ele tem que ter 2/3 contra o parecer para reprovar as contas que já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Comissão de Orçamento. Aí precisa de 2/3 para mudar isso. Ou seja, para o prefeito manter as contas aprovadas numa situação dessa, ele precisaria de 6 votos só. Tá? Bom, porque tu está querendo mudar o que for escrito. Agora, no caso das contas rejeitadas, o parecer veio do Tribunal de Contas contrário. Se a comissão também mantiver contrário, o prefeito vai precisar de 10 votos para derrubar o parecer. Bom, e se a comissão der o parecer favorável ao prefeito João Carlos? E que pode? Ele tem que fazer a defesa, apresentar conhecimento do que aconteceu dentro do município e tudo. Bom, o parecer foi contrário do tribunal, a comissão de orçamento dá um parecer favorável e emite um projeto de decreto legislativo aprovando as contas. Para aprovar o parecer da comissão, vai precisar de 10 votos também, porque a comissão está indo contrário ao Tribunal de Contas e não acompanhando. Ou seja, neste projeto de decreto legislativo, o prefeito João Carlos Machado, para a aprovação das contas de 2015, ele precisa de 10 votos dentro da Casa Legislativa. Nas outras, ele precisa de 6, os que já foi aprovado. Com 6 votos, ele mantém as contas aprovadas. A de 16, por exemplo. A de 2016. A de 2016. 13, 14 e 16, com 6 votos, ele garante a aprovação das contas. Agora, a de 2015, que está reprovada no Tribunal de Contas, ele precisa de 10 votos dentro da Casa Legislativa para ter as contas aprovadas. E o voto do plenário vai ser mais político ou mais técnico? Eis a questão. A gente não sabe. Perfeito. Não sei nem qual vai ser o voto da Comissão de Orçamento, que é recém vai se debruçar em cima, porque aqui a gente tem só... são 17 páginas o relatório, o início, mas tem todo o processo que tem que ser analisado, que tem que se acessar o link ainda, que é um calhamaço, né? Porque tem as defesas. E aí tem a defesa que o prefeito João Carlos... E além disso, tá? No dia que for a plenário, o prefeito ou seu representante tem também um tempo para usar a tribuna e fazer a sua defesa dentro do plenário da casa. Ele é o representante. Ele é o representante, seu advogado, tá? Vir trazer as informações, apresentar os dados. Então, nós passaremos agora por um momento o que o Molon passou. Tá? O que o Molon passou, se não me engano, 2018, 17, não foi 2017 ou 2018, que o prefeito Molon teve uma das contas reprovadas e que o plenário, então... o orçamento, num primeiro momento, deu parecer, o vereador Fabiano Medeiros foi o relator, ele deu parecer acompanhando do Tribunal de Contas, a comissão votou contrário ao parecer do vereador Fabiano, em 48 horas emitiram um outro parecer, sendo favorável às contas do prefeito Molon, contrário, veio para o plenário e ele teve as contas aprovadas pelo plenário, encerrando.
essa questão, principalmente dos direitos políticos. A partir de agora, nós teremos aqui algo parecido também agora com o prefeito João Carlos Machado, numa formação também diferente da Casa Legislativa, do plenário. A formação atual é diferente da que era naquela época. A gente também precisa ponderar, considerar isso. Então, tem muitas nuances aí para acontecer. Então, isso está chegando agora na casa, né? Estamos falando, acho que em primeira mão aqui. Bem, uma última questão. Aliás, o controle geral sempre traz coisas novas. É verdade. Uma última questão que nós gostaríamos que o vereador fosse mais sucinto na resposta, sim, porque nós estamos adiantados no tempo. 11h20 já. O senhor tem conversado com a ex-prefeita do Cristal, Fábia Richter. Qual tem sido o teor dessas conversas? Nós, sim, temos conversado, a gente tem mantido contato, mesmo ela estando aí com com outros compromissos, mas muitas vezes conversamos ou pelo WhatsApp, por telefone. Então a gente tem mantido aí um contato, uma aproximação, né, entre os partidos, PDT, PSD. A gente vem dialogando, né, analisando o município, dificuldades do município, vendo situações, ela da área da saúde, questões aqui do hospital Nossa Senhora Aparecida, que ela hoje está dentro do Hospital Conceição, está trabalhando com a função lá dentro. Então a gente tem aí acompanhado e discutido justamente a questão política da cidade de Camaquã, questões da região, uma possível aliança entre os partidos. Isso a gente tem mantido essa chama acesa. O que a gente tem feito esse contato é justamente de não deixar apagar aquilo que a gente já conversou, de manter essa chama acesa, manter esta possibilidade de, quem sabe, termos aí uma frente ampla para as eleições de 2024. Independente, vereador, da mudança ou não do domicílio eleitoral da hoje, sim, suplente de deputado do Estado Federal? Exato, hoje a primeira suplente é deputada federal. A gente vem conversando, dialogando, pensando em algo para frente, pensando em Camaquã e na região também, né? Tendo em vista, claro que quando falo em região, ela vem falado muito na região, tem como primeira suplente, ela tem que estar olhando sim para a região como um todo, mas tem olhado muito para Camaquã. Teve uma votação muito expressiva aqui dentro da cidade de Camaquã, com mais de 12 mil votos, e isso também precisa ser respeitado. Mas a gente vem fazendo esse diálogo, a gente precisa manter esse diálogo, porque se mesmo à distância, bom, quanto menos tu conversa, mais distante daqui a pouco vai ficando. Então a intenção é afinar ainda mais essas conversas, ampliar algumas pessoas dentro desse diálogo. Então isso é muito importante. Teve um outro encontro que a gente teve aí com o próprio vice-presidente do partido, que é o Renato, também participando. Então a gente tem ampliado essas conversas. Então a gente vem fazendo um bom diálogo aí entre os dois partidos. Perfeito. Só fazer uma... Sim. Eu sei que nós estamos tudo adiantado a hora, mas é oportuno. Tive a notícia, Vulino. Primeiro, parece que a ex-prefeita Fábia Richter não concorrerá, independente do que acontecer, a prefeita de Cristal, pelo que sei. E o segundo é de que o Dr. Beto Grill está já se aprontando para ser candidato a prefeito. Hoje, não sei se nem pré ainda, né? Mas está ensaiando uma candidatura a prefeito do município de Cristal. Ele foi, se não me engano, a última vez vi uma postagem dele indo para o Rede, se não me engano. Eu não sei qual partido ele está. Acho que é o Rede, eu não vou cravar aqui, mas eu vi uma reportagem. Porque outrora o Dr. Beto e a ex-prefeita Fábia Richter eram correligionários. Sim, né? PSB. Sim. E depois, agora, inclusive o PSB em Camaquã está com o governo. Isso. E foi um dos últimos candidatos que participou da eleição municipal aqui, em que foi oposição ao atual governo. Mas aguardemos esse jogo de xadrez aí, as peças se acomodaram, Vulino. Mas não podemos deixar de falar aqui, porque notícia não se guarda. Com certeza. Nós não somos baú para guardar notícia.
Muito obrigado, vereador Clayton Silva, pela sua presença valiosa aqui no nosso programa. Agradeço o convite, o espaço, a honra de poder estar na manhã desse sábado aqui, nessa bancada, com todos vocês aqui. Deus abençoe cada um de nós, principalmente aí os ouvintes, que Deus possa estar protegendo cada uma das famílias camaquenses. Amém. E que o São João Batista interceda em todos, independente de serem católicos ou não.